Oi pessoal, nós vamos continuar o módulo de odontologia da criança e adolescente 1 com a aula de dentística aplicada à odontopediatria. Então, conteúdo programático. Nós vamos conversar sobre as novas tendências da dentística aplicada à odontopediatria, sobre as noções do isolamento do campo operatório, sobre a terapia não invasiva, os itens observação e controle, o selamento oclusal, o selamento de cárie, o uso de filtrante na odontopediatria. Nós vamos falar ainda sobre a terapia invasiva, no caso das restaurações em número de vidro e as restaurações em resina composta. Então, revendo conceitos, o entendimento da fisiopatologia, do estabelecimento e da evolução das lesões cariosas, elas nos dão suporte ao princípio da odontologia de mínima intervenção, que envolve a prevenção e tratamento não invasivo de lesões de cárie e, quando houver necessidade, tratamento invasivo, a intervenção mínima de acesso aos tecidos dentários. A odontologia, cada vez mais, ela está saindo daquele modelo clínico curativo, com a visão mecanicista, apenas de restaurar as cavitações, para um modelo de promoção de saúde, que tem uma visão holística, mais global, que envolve a saúde como um fenômeno multidimensional, com aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, a partir desse entendimento, né, dos fatores etiológicos, a gente consegue, sim, fazer uma odontologia que preserve cada vez mais a estrutura do nosso elemento dentário e que nos dão a certeza que a gente consegue paralisar o processo carioso sem invadir tanto. Tudo bem? Para isso, a gente vai precisar avaliar sempre o risco e atividade de cárie, como a gente vem sempre conversando desde a aula de cariologia. As pessoas não têm a mesma necessidade e o nosso tratamento vai depender justamente de quão alto é o risco e atividade de cárie do paciente, né? Por que, então, a gente deve avaliar a atividade? A identificação da atividade ou inatividade de cárie da criança nos orientará o plano de tratamento ou manutenção, né? Neste sentido, as restaurações possuem um papel coadjuvante, diminuindo o nível de infecção e oportunizando o autocontrole do biofilme dentário, né? A gente sempre trabalha com a frase de bordão que o indivíduo curado é um indivíduo educado, não é isso? Então, quanto mais próximo ele tiver da saúde, mais fácil a gente conseguir o sucesso de uma terapia não invasiva, correto? A dentística hoje, ela não mais se preocupa em restabelecer a forma. Nós temos um entendimento que as lesões cariosas, elas fazem parte do indivíduo doente e a gente precisa reequilibrar os fatores etiológicos. Por isso que a restauração se torna coadjuvante. É necessário restaurar? É necessário restaurar, o dente está aberto, vai acumular biofilme em alguns casos. Em outros, não é mais necessário. A gente vai discutir sobre essas coisas. E o mais importante de tudo é a gente controlar os fatores etiológicos da doença. Então, pessoal, para iniciar o assunto propriamente dito da dentística, a gente vai precisar falar um pouco sobre isolamento absoluto, tá bom? A importância do isolamento absoluto, ela é maior ainda na odontopediatria devido à maior dificuldade de manter o campo operatório seco devido à falta de colaboração da criança, especialmente em procedimentos que demandam mais tempo clínico. Ora, adulto é bem mais comportado que criança. A criança fica falando o tempo todo, fica interrompendo, cuspindo. Então, desde que seja possível a adaptação dos grampos, né, especialmente porque crianças têm muitas, né, estão com o primeiro molar erupcionando e fica difícil essa adaptação de grampo, a gente faz sim o isolamento absoluto, que nos permite, inclusive, a melhoria da qualidade do trabalho realizado, tá certo? Então, quais são as vantagens do isolamento absoluto na odontopediatria? Ele nos permite uma visão ampla do trabalho, porque ele isola o dente, né, da cavidade bucal. Ele nos promove uma conservação asséptica da polpa radicular, certo? Isso é ótimo, especialmente em cáries profundas. Vocês vão ver ainda quando estiverem
a gente conversar sobre endodontia, né? Que na dentição decídua, por exemplo, o capeamento pulpar direto tem mais sucesso em crianças abaixo de 4 anos, se o dente estiver isolado e se for uma exposição acidental, né? Caso não esteja nessas condições, aí já vai para uma pulpotomia, um tratamento mais radical. Então, seria interessante nesse sentido também o isolamento absoluto. A questão da exclusão da umidade, que você sabe que os materiais adesivos, eles só realmente aderem à estrutura dentária no caso que não tiver interferência da saliva, né? A questão da proteção dos tecidos moles, por exemplo, as substâncias cáusticas, como o hipoclorito, que queimam mucosas, o dente vai estar isolado, né, e causa essa proteção. Evita também a deglutição de materiais instrumentais, é especialmente importante na odontopediatria, por exemplo, a aspiração de lima, de algodão, por quê? Porque o dente está isolado. Diminui o tempo de trabalho, a gente gasta até de 1 a 5 minutos para colocar o isolamento absoluto. Mas depois a gente ganha em tempo de trabalho, porque a criança vai interromper menos para falar, para cuspir, porque justamente o dente está isolado. Ajuda no manejo da criança psicológico, dá uma sensação psicológica que separa o dente da cavidade bucal, tá certo? E também reprime os movimentos da língua, porque a criança fica, vocês vão ver na clínica, né, de instante, testando, colocando a língua em cima do procedimento que a gente está fazendo, né? A gente vai tira a língua, quando vê, tá com isolamento relativo e a criança coloca a língua em cima da região que você vai colocar o sistema adesivo e a gente tem que iniciar completamente o procedimento, né? Então, são essas as vantagens, tá certo? Queria lembrar para vocês também, assim como na dentística para dentes permanentes e para adulto, né, os instrumentais necessários para a gente poder fazer o isolamento absoluto. O arco de Ostby, que é esse que vocês estão vendo de plástico, né? O lençol de borracha, o fio dental. Por que o fio dental? Quando a gente vai usar os grampos para o isolamento, tem um perigo desse grampo ele não fixar corretamente no dente na hora da prova ou durante o procedimento e de repente ele resvalar, especialmente que a gente trabalha com dente de erupção e fica difícil de adaptar o grampo e a gente sempre usa o fio dental ao redor do grampo, tá certo? Nesses furos que vocês podem observar, para que fique seguro a remoção em que haja qualquer necessidade. A gente também usa o fio dental para adaptar após a perfuração os furos, tá certo? O lençol de borracha no elemento dentário. Nós também usamos a pinça porta-grampos, que é a pinça de palma, certo? E o perfurador de Dick, Wolf, como vocês estão observando aí. Esses furos são de acordo com o tamanho do elemento dentário, tá bom? Fora o arco de Ostby, que é esse arco de plástico, o porta-dique que a gente falou, nós também temos o arco de Young, que é um arco em forma de U, um arco metálico, que também pode ser usado para o isolamento absoluto. Nós temos alguns grampos bastante usados na odontopediatria, dentre eles a gente tem para os molares permanentes o 3726 e o 200 a 205, para molares permanentes parcialmente erupcionados, que é a nossa maior dificuldade, nós temos o 14 e o 14A. Para pré-molares, assim como na dentística restauradores para adultos, 206 a 209. Para molares descidos, a gente pode usar o 2. O W8A é muito bom para essa finalidade. O 206, que é um grampo de pré-molar, ele pode ser adaptado para molar descido. Para canino descido, 209 e 00, incisivos descidos, 210 e 211. Gente, agora eu faço uma ressalva. É melhor, até por experiência clínica, do que a gente usar o grampo para incisivos descidos, a gente usar amarrilhos de fio dental, tá certo? Porque esses dentes, eles fazem muita pressão e às vezes adapta psicologicamente a criança. Então, aqui é um exemplo, tá certo? Para fazer isolamento em dentes anteriores. Como vocês podem observar, a gente coloca o grampo no canino ou no primeiro molar e faz os amarrilhos, como a gente falou, com fio dental na bateria anterior,
tá certo? É interessante também explicar à criança a sensação de pressão no elemento dentário e fazer uma anestesia tópica e local, muitas vezes antes de colocar o isolamento absoluto. E para dentes posteriores, como vocês podem observar, o grampo fica no último dente, mais dos dois anteriores que você vai trabalhar com amarrilho de fio dental, como você acabou de ver. Então, o isolamento relativo é contraindicado na odontopediatria? Não é contraindicado. Ele pode ser usado em restaurações oscilantes com ionômero de vidro e em aplicações de flúor, e também diante da impossibilidade do uso de isolamento absoluto, né? Existem crianças muito imaturas e pouco colaboradoras que a gente não consegue efetivamente fazer o isolamento. Sempre que possível, a gente deve realizar o isolamento absoluto, sim, porque garante a melhor qualidade de trabalho, garante a questão do isolamento da umidade e também garante a rapidez do procedimento. A criança não fica interrompendo, não fica falando e não fica cuspindo, ok? Então, quando vocês forem realizar o isolamento relativo, tem que ser com um bom sugador, uma boa auxiliar. Um paciente deve colaborar, né? Porque aquele paciente que fica parando também é muito ruim a gente fazer o isolamento relativo. E nós podemos lançar a mão de rolos adicionais na parótida e na submandibular para controlar essa umidade. Com relação às condutas não invasivas e invasivas na odontopediatria, né? As não invasivas, nós vamos falar da observação e do controle, do uso do cariostático, dos selantes oclusais e dos usos do infiltrante. E com relação às condutas invasivas, as restaurações de ionômero de vidro e as restaurações adesivas conservadoras. Tudo bem? Com relação às condutas invasivas. Observação e controle é uma das opções para odontologia não invasiva. É indicada em lesões de esmalte, em lesões de superfícies proximais na metade externa de dentina não cavitada, em lesões de superfícies oclusais lisas em metade externa de dentina cavitada, desde que não cause prejuízo à função dentária estética ou apresente insensibilidade. Lembrando que é necessário o controle do biofilme, restrição de açúcar e uso racional do flúor. Quanto mais próximo no binômio saúde e doença o paciente estiver da saúde, mais sucesso a gente tem na observação e no controle. Ou seja, não adianta um paciente que não comparece ao consultório, não faz a higienização adequada, não usa o açúcar de forma indiscriminada, a gente optar por essa conduta, observação e controle. Provavelmente a gente não vai ter sucesso. Então, a gente precisa, como eu falei, avaliar a higiene oral do paciente. Quanto o paciente tiver mais sujinho, com mais açúcares, é mais fácil não dar certo a observação e controle e a gente, infelizmente, precisar instituir medidas mais invasivas. Aqui é um caso do livro do professor Imparato, bastante interessante, né? Como vocês podem ver nas duas figuras superiores, o caso inicial e com acompanhamento de 3 anos, lesão de cárie clinicamente paralisada. E nas duas figuras inferiores, lesão inicial e acompanhamento com 3 anos, observe esse dente que está extensamente cariado. Ele foi apenas acompanhado, por quê? Porque foi fácil a higienização por meio de escova e creme dental. Agora vocês me perguntam, professora, essa é a conduta rotineira de clínica, de consultório privado? Não é. Primeiro que os pais, né, diante de uma cárie tão extensa, eles provavelmente vão solicitar a vocês a restauração. E a gente tem que lembrar que esse plano é conjunto, é uma decisão do dentista junto com os pais. A gente precisa oferecer a opção aos pais. E segundo a opinião particular desse caso, né, das duas figuras de baixo, né, que está extensamente destruído, tem a questão também da função de oclusão, da extrusão do antagonista. Então, a gente tem que levar em conta isso daí para poder, no caso, optar por uma restauração.
tá certo? Mas eu coloquei para ilustrar que é possível a gente observar e controlar, sim, com sucesso, sem evolução de cárie, desde que o paciente tenha uma boa higienização e restrição de açúcares, e bom controle também e retorno no nosso consultório odontológico. Outra opção para odontologia não invasiva é o uso do diaminofluoreto de prata, o Carestop, a 30% a 12%, é indicado na paralisação de lesões de cárie aguda em crianças, principalmente nos primeiros anos de vida. Aqueles casos em que a criança é pouco colaboradora, chega com cárie ativa, você não sabe por onde começar, então conversa com os pais, que é uma opção de tratamento o uso do cariostático. Agora, é importante dizer que ele causa escurecimento dos dentes, porque a criança chega com cárie ativa, amarelada, amolecida, e sai com a cárie inativa, enegrecida e endurecida, né, para posterior restauração. Então, é importante esse esclarecimento. Ele age fortalecendo a estrutura dentária pela formação de fluoreto de cálcio e fosfato de prata e tem uma ação antimicrobiana e formação de dentina esclerótica. Observar ainda que é para informar realmente o efeito estético e também que ele causa sensibilidade em cáries profundas, ou seja, é contraindicado em cáries profundas devido ao alargamento dos túbulos dentinários, né, e transmissão desses estímulos para a polpa. Sequência técnica: limpar ou fazer profilaxia com pedra-pomes e água, protege tecido málico com vaselina ou isolamento absoluto porque o produto é cáustico, seca e aplica o produto a cerca de 2 ou 3 minutos e lava, né? Observe esse aspecto de enegrecimento das superfícies que estão sendo aplicadas o produto. Nós vamos agora falar um pouco sobre o uso dos selantes em seu aspecto preventivo. O selamento hoje, gente, ele pode ser usado não só para prevenção de cárie, mas como tratamento de cárie. A gente vai ver já já. Aqui a gente está falando, por exemplo, no dente que está rígido, sem cárie, e a gente vai indicar o selante, que também é uma abordagem não invasiva da cárie, certo? Ele é indicado para selar as cicatrículas e fissuras, melhorando a limpeza mecânica, tá certo? Facilitando a higienização por meio de escova e creme dental. Indicados em dentes recém-erupcionados há pelo menos 2 anos, com fissuras profundas e retentivas e paciente com alto risco e atividade de cárie. Eu preciso lembrar que selar dente com muito tempo de erupção na cavidade bucal ou com cicatrículas rasas é considerado um sobretratamento, é um tratamento desnecessário. Ora, gente, se um paciente já está há 6 anos com os molares erupcionados sem uma cárie, quer dizer que ele conseguiu controlar esse processo carioso apenas com a remoção mecânica do biofilme. Então, aí a gente consideraria o quê? Um sobretratamento, tá certo? Um tratamento desnecessário. Com relação à técnica dos selantes resinosos, nós vamos ter isolamento, certo? Relativo, limpeza prévia com pedra-pomes e água, condicionamento ácido com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, lavagem e secagem. A lavagem sempre o dobro de tempo do uso do condicionamento ácido, a aplicação do material, certo? Do selante resinoso, fotopolimerização, 40 segundos, em fotopolimerizador padrão, mas a gente sabe que a gente tem hoje fotopolimerizadores ultra rápidos, tá certo? Como o Valo, que fotopolimeriza em 3 segundos. A inspeção com a sonda exploradora para ver se não destacou, se não houve contaminação de saliva, esse selante está bem retido. E a checagem da oclusão com carbono, né? E remoção de excesso se for necessário. E a gente precisa fazer um controle periódico de 6 em 6 meses, tudo bem? Então, aqui é uma sequência com imagens, que vocês podem observar o aspecto inicial, primeiro molar permanente sem cárie. Foi feito o que? A profilaxia com predapromes e água, o uso do ácido fosfórico, a lavagem e secagem. Observem em seguida o aspecto, né, bem opaco e poroso do esmalte, a aplicação do selante resinoso, fotopolimerização, checagem de oclusão.
Nós também podemos fazer uso dos selantes ionoméricos, tá certo? Quando é que a gente usa o selante ionomérico? Justamente quando o dente está em erupção e ainda tem aquele capu gengival em cima, ou seja, saindo exudato gengival em cima da superfície oclusal do elemento dentário, a gente sabe que o ionômero é menos sensível à contaminação de umidade, então é uma boa opção, tá certo? A técnica também é o isolamento relativo, a limpeza prévia com profilaxia com pedra pómez e água, condicionamento da superfície agora com ácido poliacrílico, que a gente está falando em ionômero de vidro, ácido poliacrílico a 11,5% por 10 segundos, a lavagem e a secagem, manipula o ionômero, a gente sempre manipula numa consistência mais fluida, ou seja, coloca um pouquinho mais de líquido, tá bom? Para escoar melhor. Aplica o material, remove o excesso, protege o material com vaselina e faz a checagem da oclusão. Também precisa de controle periódico de 6 em 6 meses. Pessoal, então, essa é a sequência dos selantes ionoméricos, exemplificando o caso que eu falei do capuz gengival, como vocês podem observar na primeira figura superior, na oclusão do dente permanente em erupção, né? Vocês sabem que o ionômero de vidro, ele é menos susceptível à umidade do que a resina, do que o selante resinoso, então, é uma boa opção nesses casos do dente em erupção com capuz gengival. Na segunda imagem superior, vocês vão observar a questão da colocação do ácido poliacrílico, lembrando que a maior parte dos ionômeros, o ácido é o próprio líquido do kit, mas aí tem que ver de acordo com o fabricante, né? Então, inserção do ácido, lava seca, manipulação e inserção do ionômero de vidro, vocês deixam ele mais fluido, um pouco mais de líquido do que pó, e aí vocês podem inserir nas cicatrículas. Fazem uma pressão digital com vaselina nessa primeira imagem inferior. Depois, vocês continuam aplicando ou o verniz do produto ou a vaselina para proteger contra cineres e embebição, tá certo? E aqui, a última imagem é o aspecto final do selante com o Fuji 9. A gente tem que observar também que a retenção do ionômero do selante ionomérico ela é menor do que a do selante resinoso, porém, cumpre a função, né? Geralmente, quando o dente já está em oclusão, é a época de perda desse produto, mas que já vai estar com um menor risco de cárie do que na situação elencada acima. E agora a gente vai falar um pouco do selamento da cárie, certo? O selamento da cárie é uma abordagem terapêutica que baseia-se na restrição do substrato para a microbiota remanescente da lesão cariosa. Hoje já é possível, por evidência científica, já é viável, tá certo? E ele é indicado em dentes descidos ou permanentes que apresentem lesões de cárie em esmalte ou metade externa de dentina, impedindo fornecimento do substrato às bactérias, como a gente comentou. É necessário, como todas as condutas não invasivas, de um controle clínico e radiográfico. Vocês podem observar também, né, essa sequência do selamento de cárie, o aspecto inicial de o dente descido, um acompanhamento de 12 meses. Na primeira radiografia, na linha superior, a gente observa que a cárie está na metade externa de dentina e a sequência é exatamente igual a um selante preventivo, como a gente comentou, né? Profilaxia com pedra pómez e água, inserção do ácido fosfórico, certo? A 37%, lava seca e aí faz a inserção do selante resinoso, certo? Fotopolimeriza convencionalmente por 40 segundos, mas vocês sabem que tem fotopolimerizadores hoje no mercado ultra rápidos, a gente vai falar um pouco ainda, como o Valo, que fotopolimeriza em 3 segundos. E nessa segunda imagem da segunda linha, né, é o aspecto após fotopolimerização do produto. Observem a última radiografia, quando comparada com a primeira, inclusive com imagens mais radiopacas, sugerindo a remineralização do elemento dentário, né? Então, comprovando que é viável sim a gente selar a cárie e acompanhar, e isso pode garantir a paralisação da lesão de cárie, tá bom? Nós vamos falar agora do infiltrante, certo?
que é uma opção de material dentário relativamente nova no mercado. É o dimetacrilato de trietilenoglicol, certo? O nome comercial do infiltrante é o Icon. Ele é indicado para o tratamento microinvasivo da cárie com infiltração de compostos. É uma alternativa de tratamento para lesões não cavitadas em superfícies proximais. O objetivo é tratar lesões iniciais sem necessidade de abertura cavitária, protegendo e preservando o tecido sadio ao redor da lesão, né? Ainda é distante da nossa realidade, certo? Enquanto Brasil, na verdade, né? E Nordeste, porque o Icon é em torno de R$700, tá certo? E fica ruim da gente conseguir passar esse valor para o paciente. A gente não consegue sensibilizá-lo nesse sentido, que vai invadir menos o dente, por isso vai ter que oferecer por um preço tão alto, tá bom? Mas, qual seria a técnica? Profilaxia com pedra-pomes e água, isolamento absoluto, separação dos dentes com uma cunha, aplicação do Icon Etch, que é o ácido hidroclórico, a 15% a 2 minutos, lavagem com água destilada por 30 segundos, secagem também por 30 segundos, aplicação do Icon Dry, é o que é o atenol, a 99% por 30 segundos, a aplicação do Icon Infiltrant, que é justamente, né, o produto, por 3 minutos, fotopolimerização por 40 segundos, a aplicação de mais uma camada de infiltrante por 1 minuto e fotopolimerização por 40 segundos. Segue então a sequência clínica. A gente observa na figura 1 uma mancha branca detectada no elemento 16. Você consegue observar bem na radiografia, tá certo? Na figura 2, uma lesão de cárie em esmalte, né? E que vai ser tratada de uma forma sem invasão da cavidade, sem necessidade de restauração. É interessante? É interessante. É muito interessante. A gente tá vendo a perspectiva disso baratear um pouco e também conseguimos soluções brasileiras, por exemplo, né, que sempre acontece, lança um importado, depois lança um nacional, tá certo? Mas já está no mercado para vender. A figura 3, vocês observam a aplicação do Icon Etch, tá certo? Que é o ácido hidroclórico. Na figura 4, a aplicação do Icon Dry, certo? Que é o etanol. Na figura 5, a aplicação do infiltrante, certo? Depois do infiltrante, a gente vai fazer o quê? A questão da fotopolimerização e a aplicação da segunda camada. Na figura 6, o caso finalizado, e observem só na radiografia da figura 7, quando comparada à figura 2, a questão do vedamento da cavidade, né? Como vocês podem observar, sem necessidade do uso de brocas, né? Então, é uma opção interessante e inovadora.